Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A parte de bombas hidráulicas, né? E hoje a gente vai falar sobre dois problemas, né? Bem comuns aí a sistemas hidráulicos, né? Que é cavitação e aeração, né? Como um professor meu diria, né? São dois problemas, né? Iguais, né? De origens diferentes, né? Interessante, né? Não sei se faz muito sentido a frase dele, mas ele sempre falava isso e vou explicar o porquê. Né? Tanto cavitação como aeração, né, são bolhas, né, no sistema hidráulico. Só que a cavitação, as bolhas formadas por cavitação, né, o que a gente verifica, né, no processo, essas bolhas elas ocorrem por problemas internos. Né? Já na aeração, as bolhas, né, ou a entrada de ar também, como é conhecido, né, ela vem de origem externa. Mas no final acabam sendo bolhas e acabam tendo características de problemas basicamente iguais. Né? No que diz respeito ao surgimento, né, são características diferentes, mas a nível de falha, né, o que causa, né, basicamente igual. Né? Por quê? Qual o grande detalhe? Quando essas bolhas surgem, né, vamos supor aqui essas pequenas bolhas, a gente tem que entender o seguinte: o líquido ele está confinado em um sistema de deslocamento volumétrico, né? Beleza? Quando essas bolhas surgem, né, seja por origem interna ou por origem externa, né, a gente tem que entender que ela representa uma compressão, né, no sistema, ou seja, a bolha surgiu, ela acabou gerando uma compressão, né, ou seja, essas setinhas aqui elas representam uma compressão, né, ali do sistema, né, ou seja, gerada ali pela bolha. Né, então ela tem uma resistência específica. Então quando ela passa ali pelo rotor, né, essas bolhas elas têm uma dureza específica. Né, então quando elas passam pelo rotor, o rotor acaba comprimindo. Né, exemplo, esse caso aqui é uma bomba de engrenagem, vai acabar comprimindo essas bolhas, né, que ou tende a se dissipar ou criar outras bolhas menores. E isso acaba causando, né, problemas estruturais mecânicos, né? Ou seja, não é só uma falha de desempenho, né, por causa, exemplo, de problema ali de viscosidade. Né? A gente está falando de um problema que vai vai acabar afetando ali a parte mecânica, né? Ou seja, a parte geométrica. Né? Então pode danificar aí os componentes da bomba e, consequentemente, aí vem a série de problemas por causa desses danos. Né? Ou seja, se você perde características geométricas, você perde ali eficiência, a bomba acaba tendo mau aquecimento, né? Enfim, uma série de características. Bom, a nível de conceito, né, se a gente for observar, a cavitação ela é muito comum de ser percebida por causa do barulho. Né? Por causa do barulho, porque essas bolhas elas parecem pedras ali, como o pessoal fala popularmente, né? Os elementos estranhos ali dentro da tubulação acaba fazendo um barulho muito grande, né? E aí, para fechar esse raciocínio, a cavitação acaba tendo como base, né, principal ali de origem, quando ocorre da seguinte forma: né? O sistema de alimentação da bomba, né, quando ele não consegue mais preencher, né, teoricamente ali os espaços gerados, né, ali no rotor, né, você acaba tendo uma criação de um vácuo. Né? E beleza, tranquilo. Só que aí o problema é quando esse vácuo ele vaporiza, né? Ele vaporiza ali o óleo, né? Obviamente, né? E aí é onde causa essa ação do ar, né? Na formação dessas bolhas de ar, que não necessariamente precisam ser bolhas de ar, né? Pode ser bolha de água, dependendo do tipo de contaminação. Exemplo, se um choque desse interno ocorre ali em um fluido que ele está com a viscosidade menor porque ele já está com o seu tempo de eficiência ou esgotado ou próximo ali de esgotar, pode também ocorrer. Né? Então você pode ter também aí bolhas de água, né, no sistema do próprio óleo ali com menor viscosidade ou até de vapor. Né? Mas isso aí ocorrendo internamente. Quando a gente fala da aeração, né, esse ar que entra no sistema ele acaba sendo sugado, né? Ou seja, de fora para dentro. Né? Então é um detalhe importante referente ao ciclo. Um dos problemas, né, que é causado por causa dessas duas situações,
acaba sendo a quantidade de óleo, né, que ela diminui. Por quê? Porque o sistema acaba dissipando com o calor gerado, né? Gerado por onde? Pelo calor, o calor de novo, ó, ele acaba sendo gerado pelo atrito, né, dessas bolhas que vão chocando ali nos elementos internos, né? Ou seja, acaba gerando uma dissipação de energia, que aí vai ocorrer aí na forma de calor, né? E aí flanges, a tubulação nem tanto, né? A tubulação nem tanto, mas flanges, os elementos ali de rotor acaba ocorrendo um desgaste. E é um detalhe interessante que não é um desgaste regular, né? Ou seja, você não tem como ter uma dinâmica desse choque das bolhas, né? Então você tem ali elementos que acabam sendo mais desgastados do que outros, né? E se a gente for observar, o grande detalhe é tentar evitar, né? Tentar evitar, né? Quando a gente fala de cavitação, é muito comum filtro de sucção, né? Com problema ali de suspiro, né? Ou filtro de sucção com uma baixa demanda de volume, né? Ou seja, um filtro de sucção mal dimensionado, né? Mangueiras ou tubulações muito longas, né? Acabam também causando isso, né? Conexão ali, exemplo, uma baixa de entrada ali de conexão, né? Ou seja, diminuição brusca ali de diâmetro, né? A rotação, rotação é muito comum, né? Até quando a gente fala sobre cálculo de deslocamento volumétrico, né? É muito comum a gente, poxa, se a gente aumenta, tem uma tendência de aumentar infinitamente a rotação do motor ali que está acionando a bomba, a gente vai ter uma vazão maior. Na teoria sim, só que na prática a gente sabe que ocorre, né, algumas ações ali no fluido. E uma das ações é essa possibilidade da cavitação. A temperatura é um fator aí importante também, né, principalmente óleos com nível de viscosidade alta, né, em um tempo muito, não vou dizer nem tempo frio, mas assim ambiente frio. A gente sabe aqui que no Brasil, né, tem uma tendência maior de calor em boa parte da nossa região, mas dependendo lá do seu ciclo hidráulico, né, ele pode estar dentro de uma empresa que tem uma determinada área lá que é fria mesmo e pode estar ocasionando isso, né? Então também tem que ter um controle ali de temperatura para que não surja isso, né? Não venha surgir isso, né? Então isso aí é referente à cavitação, elementos internos, né? Quando a gente fala da aeração, né, nível baixo de óleo, né, causa muita aeração, né, acaba gerando ali o que a gente chama de redemoinho, né, ali na sucção, né, ou seja, ali referente à viscosidade, né, você acaba fazendo um redemoinho ali na entrada, né, isso aí pode estar levando ar ali para o sistema, né, retentores com falha também acabam propiciando aí a entrada de ar externo, né, desgaste na transmissão referente ao eixo da bomba, né, ou seja, você acaba tendo problema ali na vedação e acaba ocasionando problema, né? E um outro também que é comum, né, quando acaba tendo contaminação do óleo, gera espuma, né? Ou seja, essa espuma, que são bolhas que estão ali na superfície, elas podem ser succionadas ali para a linha de funcionamento do ciclo hidráulico, né? Então aí são as principais causas desses dois problemas aí que atormentam tanto a vida aí do pessoal da manutenção, da automação, que é a cavitação e a aeração, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de mecanismos, né? Para quem viu os últimos vídeos, né, a gente falou aí sobre rolamento e eixo, né? Fez uma análise referente a rolamento e eixo e agora a gente vai estar iniciando a parte da indicação sobre rolamento e mancal, né? Rolamento e mancal. Né, algumas considerações importantes, né? A gente fala de mancal, a gente tem que entender o seguinte, né? O mancal ele é um dispositivo fixo, né? Ou seja, ele é um elemento para ser travado, né? Aqui está as indicações aqui de parafuso, lembrando que aqui é só um modelo de mancal, né? Existem vários modelos, né? Mas ele tem essa base para ser montado travado. Ele é um elemento mecânico antigo, né? Um elemento mecânico antigo. E ele era muito utilizado com bucha, né? Quando eu digo que era muito utilizado com bucha, antes aí da criação do rolamento. Hoje em dia ele ainda é muito utilizado com bucha, mas o rolamento acabou sendo um aliado, né, do mancal. Né? Um detalhe também interessante é o seguinte, o mancal, ele, na grande maioria, é fabricado em ferro fundido, né? Porque, como ele é um elemento fixo,
ele recebe muita vibração, né, por causa dos elementos ali de transmissão, eixo, rolamento, bucha. Então o ferro fundido ele tem uma propriedade interessante mecânica que é a absorção, né, dessa vibração. Então minimiza bastante, né, essas indicações, né. Se a gente for observar, né, a nível de estrutura, o mancal em si ele não é um elemento para ser reusinado, né, mas não impede, né, não impede que ele seja reusinado, né, ou seja, ele já vem pronto. A gente pode estar observando aqui, ele já vem pronto, mas ele pode passar por processo de manutenção normal, como qualquer outro elemento mecânico. Agora, é importante garantir as especificações ali para montagem, né? Porque o que acontece, por exemplo, esse caso aqui mesmo, né, desse mancal, a parte aqui do furo, né, ela vai ser montada aqui na parte externa do rolamento. Então o rolamento, essa parte externa agora, ela vai funcionar como um eixo e o furo, obviamente, é ali para ter a montagem dele. Né? Por que eu estou comentando isso? Na última análise que a gente fez, né, que era referente da montagem do rolamento no eixo, né, era a montagem do furo do rolamento com o eixo. Né? Então a gente está falando aí, né, de afastamentos diferentes, obviamente com base no tipo de ajuste que você está querendo. Né? Então quando a gente fala da montagem de rolamento e mancal, também tem um ajuste que vai ser necessário. Né? Inclusive, outro ponto que entra aí característico é a questão da dilatação. Né? É interessante o seguinte, né? Às vezes, né, dependendo do ambiente, né, do grau de severidade referente à temperatura, o que acontece? Se você fizer uma montagem, né, entre mancais alinhados, né, quando o elemento ele vir, a temperatura vir a dilatar, né, os materiais, né, você vai ter ali um desalinhamento. Né? Então, alguns mecanismos é importante você deixar ele desalinhado, né? Porque quando ele atingir a temperatura de pico de funcionamento, ele vai alinhar. Né? Então, isso aí é um detalhe importante, tá bom? Então é isso, a gente vai estar seguindo com base nessa análise de montagem de rolamento mancal. Então, nos próximos vídeos a gente já entra para a análise dos valores e os cálculos específicos, tá bom?